Olá, meu nome é Daphne Souza, eu sou produtora cultural, designer de moda e figurinista e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença entre preço e valor. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou formada pela Escola de Belas Artes da UFRJ em figurino, tenho MBA executivo em gestão estratégica e negócios de moda, também tenho Cool Hunter pela Escola de São Paulo e há outros cursos livres de produção de moda, gestão e coordenação de moda, modelagem, entre outros. Minha trajetória dentro da arte, ela começou muito cedo. Ela começou quando eu tinha 15 anos e eu comecei a desenvolver vestidos de festa, vestidos de 15 anos, enfim, eventos para clientes, né? E coordenar equipes que desenvolviam esses vestidos e executavam. Após a faculdade, eu comecei a me envolver com teatro, fui diretora de arte e figurinista de algumas peças de teatro da Companhia Construção Cena, que é a companhia da qual eu fundei junto com a Beth Silveira, que é a criadora do Círculo de Mulheres que Bordam, e também desenvolvi alguns trabalhos para empresas de Petrópolis, Rio de Janeiro e São Paulo, pelo ateliê Daphne Souza. E em 2019 fui produtora geral da Parada Iluminada, que é o desfile de Natal do Natal Imperial de Petrópolis, foi de 2019. E hoje eu estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre a diferença entre valor e preço. E nada melhor do que uma pessoa que vive, que se desenvolve profissionalmente e vende o seu produto, vende o seu trabalho em cima do valor que ele tem e não só da precificação. Vocês já devem ter ouvido falar que isso tem diferença, mas nunca entenderam muito bem que diferença é essa. Eu também, inicialmente, demorei um pouco para entender o que de fato era valor, o que de fato era preço. Então, eu vou trazer para você uma explicação um pouquinho mais técnica, mas que vai te ajudar com alguns exemplos. O preço é algo que a gente consegue quantificar, é algo racional. O preço, ele não é discutido, ele é aquilo e pronto. Ele está ligado com o nosso racional. E o valor, ele está ligado ao nosso emocional. Como assim, Daphne? Vamos lá. Se você compra um suco de laranja, uma coisa assim, bem do nosso cotidiano, você entra num café, numa padaria, num restaurante e pede um suco de laranja. O suco de laranja custa R$ 20. Você, como está com muita sede e você quer muito aquele suco de laranja, você pensa assim, tudo bem, eu pagaria até R$ 30 no suco de laranja. Quando você chega lá e você vê que ele custa R$ 20, ele está barato ou caro? Ele está mais barato, porque o seu preço era 30 e ele custou 20. Porém, numa outra situação que você gostaria de tomar, mas não está assim precisando tanto, e falar assim, não, eu pagaria até R$ 10 no suco de laranja e ele custa R$ 20. Você pagaria 10 e ele custa 20. Então o preço dele está acima do que você pensou em pagar. Logo, ele se torna caro. Só que se a gente parar para pensar, o preço em si dele não mudou. Ele continua custando R$ 20. O que mudou? Mudou a nossa percepção em cima desse preço. E isso por quê? Porque também mudou os valores dentro da gente para que a gente pagasse o preço desse suco. E isso, nesse exemplo assim muito simples, a gente já começa a ter assim uma pequena ideia do que seria esse preço e valor. A gente viu que o preço desse suco de laranja, ele era tabelado, ele estava ali no mercado custando R$ 20. Então, o preço é o valor que aquele produto tem dentro do mercado. Já o valor do produto não é uma coisa que a gente pode tabelar, não é uma coisa que a gente pode precificar nem quantificar. Tem a ver com a sua percepção em cima daquele produto, ou de necessidade, ou de uma ligação emocional, dentre milhares de outras informações que a gente pode trazer para poder falar que aquele produto tem um peso emocional, um peso, enfim, um peso que faça com que ele custe aquele valor. Então, antes da gente pensar quanto a nossa peça vai custar, quanto é o valor final dela, o preço final dela, a gente passa pelo processo do valor que aquela peça tem. O valor não é uma coisa pesquisável. O valor é simplesmente a minha percepção sobre aquele produto. E quando você, empresária, empreendedora, microempreendedora, autônoma,
confunde o valor e o preço, o que que acontece? Você entra numa coisa chamada disputa de preço no mercado. Você entra na briga de preço. Você quer vender uma peça, mas como você não sabe, você não entende qual é o valor daquela peça, você começa a disputar o preço dela dentro do mercado por peças parecidas, independente de quais sejam os processos, quais sejam os valores em cima das peças que são parecidas com a sua. Você pensa simplesmente em disputar preço de mercado. Você acaba ficando tão preocupado com o preço desse produto dentro do mercado que o seu negócio acaba sendo baseado nisso. E é aí que está vamos dizer assim, o errozinho que faz algumas microempreendedoras, algumas autônomas, não conseguirem de fato lucrarem com seus produtos ou se estarem satisfeitas na venda dos seus produtos ou vender e não conseguir ter um retorno financeiro de fato com o tempo gasto, com tudo que foi investido para aquela peça existir. Porque se esse produto tiver uma queda de mercado, o valor de mercado dele, em geral, abaixar, você vai ter que abaixar o preço do seu produto, independente do valor que você atribuiu a ele, porque o seu negócio é baseado em preço e não em valor. O que que acontece com grandes empresas que crescem no mercado, que se posicionam e se eternizam? Elas baseiam os seus negócios nos seus valores. Elas vendem os seus valores e, em troca desses valores, elas colocam o preço que aquela peça tem. Vocês conseguiram entender? Quando você baseia o seu produto por preço, você acaba desvalorizando tudo que tem agregado a ele. Toda sua mão de obra, todo o seu tempo investido, não só fabricando, confeccionando aquele produto, mas aprendendo técnicas para você chegar num grau de perfeição ou num grau de qualidade para entregar aquele produto de uma forma diferenciada do mercado. O valor também agrega a diferenciação de mercado. Quando você compra 10 blusinhas por R$ 10 cada uma e são todas iguais e que tem uma guerra de mercado em cima dessas blusinhas e de repente você acha a mesma blusinha por R$ 9 e você escolhe a blusinha de R$ 9, você está comprando uma peça da qual ela não tem valor de mercado e sim preço. Quando você, bordadeira, já que a gente está falando aqui do círculo das mulheres que bordam, você gasta 10 horas bordando uma peça, mais 2 horas comprando material, mais 30 horas aprendendo a fazer aquele ponto com perfeição, mas todo o seu histórico de vida que levou você a escolher ser uma artesã, trabalhar com um manual, a doação de vida que você está dando para que aquele manual se transforme num produto, não pode ser comparado a blusinhas ou a materiais ou a produtos que eles são feitos em larga escala e que são feitos para competitividade de mercado atacadista. Porque o seu trabalho ele não pode ser precificado antes de ser visto tudo que você investiu emocionalmente, financeiramente também e de tempo para que ele exista. Por isso que cada trabalho manual, e a gente está conversando aqui de bordado, ele tem um valor diferente. E você não pode se colocar dentro do mercado, na hora de você vender a sua peça, se baseando ou fazendo descontos ou pensando, puxa, minha peça está cara. Ou chega aquele cliente e fala assim, puxa, você não consegue fazer um desconto para mim porque eu acho que isso não está valendo a pena por esse preço. Você tem que entender que a sua peça ela não está sendo vendida porque uma bolsinha pode custar até R$ 15. Você está vendendo um produto único, feito manualmente, que tem uma doação de vida, uma doação de tempo e uma doação financeira também para você chegar naquele ponto. Isso tudo tem um valor agregado que ultrapassa as barreiras, vamos por assim, racionais de você poder só precificar e você se basear só num preço, só se custa 10, 15, 20 ou R$ 30. Mas se você está me falando assim, pô, Daphne, mas se eu realmente cobrar todo o trabalho que eu invisto para criar esse produto, criar essa peça bordada, eu não vou ter cliente. Aí que você se engana.
Na verdade, todos os clientes existem. Você precisa saber procurar o seu cliente. E isso sai até um pouquinho da discussão de preço e valor, mas entra em segmentação de mercado. Você tem que vender para o cliente que pode comprar por aquele valor que você está entregando, entendeu? Se você acha que o seu produto vale R$ 50, mas a sua vizinha ou a sua amiga próxima fala assim, poxa, fulana, mas eu só posso pagar 20. Não quer dizer que você não possa construir, produzir ou planejar um produto que custe R$ 20, mas é o seu trabalho buscar o cliente que possa pagar de fato 50 nele, porque é esse o valor que o seu produto tem, por tudo que está agregado, que a gente já falou um pouquinho antes, dentro do seu produto. Aí você pensa também, tá, Daphne, mas se eu sempre cobrar R$ 50 pela minha peça e tiver uma pessoa que venda a 30, eu vou perder essa venda. Mas se você sempre se colocar no mercado brigando por preço, você, além de estar desvalorizando sua mão de obra, o seu trabalho, você está desvalorizando aquela peça também. E uma outra coisa que acontece no mercado e que precisa ser muito revista é que, de tanto nós abaixarmos o nosso preço das nossas peças nessa briga de mercado, acaba que toda uma cadeia se desvaloriza. Porque se uma peça custa R$ 100, mas eu posso vender por 80, eu começo a vender por 70, eu começo a vender por 50, por 30, por 20. Chega um momento que o valor daquela peça é R$ 100, mas você não consegue mais aumentar o preço dela e você não consegue vendê-la mais por 20. De tanto que você desvalorizou ela para poder se nivelar ao mercado. Então, mais uma vez, o seu concorrente pode sim, de fato, estar vendendo aquele produto por 30, mas não quer dizer que por causa disso você vai abaixar o seu produto e vender por 30 também. Você primeiro vai começar a pensar que não é só o preço atrelado àquela peça que vai fazer que a sua venda aconteça. Não é só o preço, não é só o quanto ela custa que vai fazer que ela tenha valor ou não. Mais uma vez a gente falou aqui do valor. Você vai dizer, ou você vai oferecer, ou na hora de você criar toda a história em cima da peça que você vai vender, você vai atrelar todos os valores que você fez, todos os valores construídos para que aquilo existisse. Você vai contar a sua historinha, você vai vender o valor de que aquilo foi feito manualmente, não sei em quantas horas, através da técnica tal, e é um produto manual, individual, único no mercado, e por isso o seu valor é tal. A partir disso, você começa também a fazer com que o seu consumidor entenda que atrelado àquela peça não está só um produto final que ele está recebendo, mas também está toda uma história de vida e todo um valor agregado. E ele passa a entender que custar 50, 100, 200, 300, R$ 1.000 que seja, não é caro, é o valor daquela peça. E se aquele consumidor ainda assim não quiser pagar aquele valor, ele não é o seu público-alvo. E você tem que buscar aonde está esse público-alvo e oferecer a ele. Mas aí você deve estar se perguntando, poxa, Daphne, mas então como é que eu faço para valorizar o meu produto? Porque a minha vida inteira eu entendi que eu estou vendendo uma coisa a partir de um preço e não a partir de um valor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mudar o nosso padrão mental. Então, a primeira coisa que você tem que saber, e a gente vai entrar numa técnica chamada Canva. Então, a primeira coisa que você tem que saber é a sua persona. Você tem que conhecer a sua persona, o cliente ideal que você quer atingir. E como é que a gente faz isso? A gente traça um perfil desse cliente. A gente cria um personagem, dá um nome a esse personagem. E aí, a gente põe nome, aonde essa pessoa trabalha, onde ela come, onde ela se veste, onde ela frequenta. E a partir daí, você criou uma persona para o seu produto, para a sua empresa, para o seu negócio. E essa persona, ela vai te direcionar para os outros passos que você precisa para você poder encontrar o valor e poder saber o passo a passo desse valor desse seu produto. E outra coisa que é muito importante também, que depois que você traz essa persona, você vai saber se ela está procurando preço ou ela está procurando valor.
Existem sim pessoas no mercado que elas procuram produtos que elas são baseadas no preço, que elas estão procurando serviços que tenham um preço mais baixo para elas poderem alcançar. E existem outras pessoas no mercado, outras pessoas consumidoras, que elas estão procurando, na verdade, valores, que elas procuram um produto de uma melhor qualidade, um produto que possa proporcionar para ela imersão. E isso é uma palavra muito importante também para a gente pensar. O nosso produto hoje, ele não é só uma caneta, não é só a caneta, é a experiência que essa caneta está passando para o consumidor. Então, são às vezes aquele consumidor e que vai consumir mais o valor, ele está procurando talvez uma peça que dure mais tempo, uma peça de melhor qualidade, mais bonita, com design atrelado, que se importa com mais visual, que se importa com a história por trás daquela peça, do que uma pessoa que só está procurando um produto para uso e um uso descompromissado. E a outra etapa que a gente vai falar agora, além dessa persona, é como produzir conteúdo de valor para essa persona. E o que é isso? Quando você faz só anúncio de promoção e preço, você também está desvalorizando esse produto. Quando você faz uma publicidade em cima daquele produto que faz a pessoa que vai consumir sentir o que é aquele produto, faz lembrar daquela marca, que cria uma relação emocional com aquela marca e, consequentemente, com aquele produto, quando você consegue gerar reciprocidade, você está gerando valor àquele produto e à sua marca, consequentemente, né? Você está conseguindo valorizar aquele produto e criar valor para a sua persona. Outra coisa muito importante também nesse processo de gerar valor para a sua empresa, como microempreendedora e para o seu produto, são as técnicas também de atendimento que são diferenciadas. Quando você, ao atender aquele cliente que vai comprar sua peça, você cria um relacionamento com ele, ou você fala a mesma língua que ele, você cria uma intimidade, uma conexão, um acolhimento, você também está passando todo esse sentimento, tudo isso que você está proporcionando ao cliente ao comprar a peça, para o produto. Então, isso também ajuda a gerar valor nele e também ajuda o cliente a entender que quando você cobra os 50, 100, 500, que seja, o dinheiro que você for cobrar em cima daquele produto vale aquele valor. Tem aquele valor de fato, porque ele não está levando só um produto. E hoje, dentro do mercado, qualquer empresa, grande, média ou pequena, que ela faz vendas, que ela oferece produtos a consumidores, elas não estão mais vendendo produtos em si. Elas não estão vendendo mais a toalhinha bordada, ou paninho de prato bordado, ou aquela toalha de mesa maravilhosa de linho bordado à mão. Elas estão vendendo experiências, elas estão vendendo imersões, elas estão fazendo com que o consumidor, ao poder entrar em contato com aquele produto, a levá-lo para casa e conviver com aquilo, ele gere experiências para a vida dele. Já passou a época que a gente vendia pelo simples fato de vender ou pelo simples fato do consumo. Já passou, o marketing, né, ele já evoluiu do você compra porque eu estou vendendo, para eu estou vendendo a experiência para você e a partir dessa experiência você se sente à vontade em comprar. E isso é uma diferença muito grande. E muitas empreendedoras ainda não conseguiram entender essa chave que virou. E por isso, muitos produtos, principalmente, conversando aqui com vocês, nós estamos falando sobre bordados, ainda estão sendo desvalorizados no mercado, porque a própria bordadeira, a própria pessoa que está produzindo aquilo dali, ela não sabe valorizar o que ela está fazendo. E outra coisa importante também é entender o que vocês estão produzindo. Mais uma vez, quando se fala de valor e
não falando mais de venda em si, de consumo em si, se falando de produção e do processo, o valor de uma bordadeira hoje é imensurável. Por quê? Com todas as tecnologias que elas estão sendo desenvolvidas dentro do mercado, que vem o bordado feito à máquina, que máquinas ficam bordando. Gente, tem um pelo no meu rosto. Peraí, só um segundo. Máquinas bordam a noite inteira milhares de produtos e isso chega ao mercado aos montes, às toneladas, literalmente. Uma bordadeira que se dedica a perpetuar essa técnica milenar, que provavelmente foi aprendida por sua bisavó, passada para sua avó, passada para sua mãe, passada para você, ela está carregando ali não só um fazer, não só um ofício, mas ela também está carregando ali uma história. Ela está fazendo com que uma história continue viva. E isso faz com que o que vocês produzam seja imensurável. Então vocês precisam começar a entender, como produtoras, que vocês não estão produzindo só um bordado em si. Não é só uma agulha com uma linha e um tecido. Vocês estão produzindo história viva. Vocês estão fazendo com que se mantenha vivo a história milenar do mundo. E isso é um valor muito grande. E mais uma vez a gente fala essa palavra aqui, né? O valor disso é enorme. Logo, quando vocês forem vender isso, vocês têm que ter em mente que aquele trabalho ali que vocês estão entregando não é só os R$ 5 da meada, os R$ 2 da linha e os R$ 10 do tecido. Não é só isso. Não é só as 5 horas que vocês ficaram sentadas fazendo aquele bordado. Não é só isso. Além disso, também tem toda a perpetuação de um ofício, de uma técnica. Tem o resgate de um fazer. E isso precisa estar atrelado ao que vocês estão entregando. E vocês precisam entender que, ao vender aquela peça, vocês também estão vendendo isso, vocês também estão entregando isso. Quando a gente fala de obra de arte e fala sobre exposições e venda de quadros, você não pode dizer: esse quadro aqui custa R$ 100, esse daqui custa 1.000 e esse custa 2.000. Você entende que aquele artista, ao construir aquele quadro e passar todo o valor a ele, toda a sua história, tudo que ele quer passar, toda a sua mensagem, ele acredita que aquele quadro em si custe 1.000, 2.000, 3.000 reais. Vamos assim, custe 3.000 reais. Mas você não pode dizer que aquele quadro custa 3.000 reais porque ele gastou 10 tubos de tinta acrílica, um quadro branco de tecido não sei o que lá e 15 pincéis. Não é isso. Aquele quadro ali custa 3.000 reais porque a arte que ele produziu tem esse valor. E existem sim consumidores que vão consumir isso. Então, no momento que vocês também estão construindo o bordado de vocês, estão nesse processo do bordado, e após o processo dele pronto, o processo da venda, vocês têm que entender que o que vocês estão vendendo ali não é o ponto rococó, o ponto corrente, o ponto atrás. Vocês estão vendendo ali toda uma história. Vocês estão vendendo ali todo um conceito. E isso tem o seu valor. E o seu valor, ele está muito além do preço, muito além de preço de mercado e muito além de concorrência de mercado. A gente pode usar aqui como exemplo, por exemplo, uma marca famosa de chocolate chamada Copenhague. A Copenhague, ela vende chocolate, mas na realidade ela não vende chocolate, ela vende a experiência do presente. E é esse o valor do chocolate deles. A Copenhague trabalha com uma embalagem diferenciada, trabalha com toda uma experiência de compra e uma experiência de pós-compra, aquelas bolsas bonitas, vermelhas, chamativas, né? Vermelho poder, adoro, e chamativas e etc. Estão vendendo uma experiência de quando você entregar aquele presente para a pessoa que vai receber, ela se sinta muito feliz em estar recebendo isso. Então, o valor desse chocolate
Está nessa experiência da compra, da entrega e da felicidade que aquilo está gerando. E o Copenhague é um chocolate caro. E não é só caro porque ele é um chocolate bom, ele também é um chocolate bom e qualidade também está muito atrelado no seu valor. Mas a gente está lembrando aqui que eles não estão vendendo só qualidade de chocolate. Porque se fosse um chocolate na mesma qualidade da Copenhagen, embalada num papel craft qualquer, colocado numa saquinha de plástico para você dar de presente, a experiência desse presente seria totalmente diferente. Seria outra experiência que talvez não valeria o preço que o chocolate da Copenhagen paga, podendo ser o mesmo chocolate, com a mesma qualidade, só que a experiência de presente é totalmente diferente. E isso a gente também tem que pensar na hora da entrega do nosso produto. Não só da entrega, não é só uma embalagem, é a experiência da embalagem, é a experiência que aquilo está proporcionando para o seu cliente, para quem está recebendo aquilo, para quem vai comprar aquilo. Então, assim como a Copenhagen faz essa experiência super bacana, você também pode fazer no seu negócio que a entrega do seu produto também seja uma experiência bacana, usando diversas técnicas diferentes que levem esse valor perceptível ao seu cliente, ao seu consumidor. E aí você também agora deve estar entrando num pensamento do que? Tudo bem, Daphne, eu entendi que o meu produto ele tem um valor atrelado que ele vai muito além do valor do preço financeiro. E como é que eu precifico isso em cima de tudo isso que você me falou? Ok, vamos lá. O preço ele precisa ser levado em conta. Isso aí a gente vai entrar quase uma continha matemática a partir de alguns fatores. Os fatores principais em cima desse preço são os custos fixos, os custos variáveis, sua mão de obra e o seu lucro. E a partir desses fatores que você vai juntar para entender qual é o seu markup, e isso a gente está falando agora de preço, não é mais de valor, você vai fazer uma continha, que eu vou deixar aqui qual é. E é uma fórmula que vocês fazem para vocês poderem achar qual é a margem de preço do seu produto. Mas lembre-se, isso é a margem de preço dele. Isso é para você saber o pontapé que o seu produto, para o seu produto ir ao mercado. É o mínimo que ele pode custar. E isso você já recebendo sua mão de obra, o seu lucro, pagando as despesas fixas, as despesas variáveis do seu produto, entendeu? E aí, para chegar ao seu preço ideal de venda, de margem de produto, você vai multiplicar o preço do seu produto, o custo dele. Tipo, eu gastei R$10 para fazer essa caneta. O que eu gastei para fazer, eu não estou ganhando nada por isso, eu gastei R$10. Você vai pegar esses R$10 e vai multiplicar pelo número que vai dar na fórmula. Normalmente esse número é 2, 3, 3,5, mas aí depende do seu markup, né? Depende da fórmula que você vai criar ali. Enfim, gente, hoje a nossa conversa vai parar por aqui. E aí vamos só recapitular que a gente falou sobre preço, o que é preço, que é a racionalidade, que é uma coisa imutável que está ali, que custa no mercado, é o valor do mercado daquele produto. Valor é o emocional, é o que está atrelado naquele produto, é a minha percepção daquele produto. E na hora da gente precificar, a gente faz uma margem de preço a partir do markup. Que se vocês não entenderam muito bem como eu coloquei aqui, existem vários outros exemplos na internet que podem aprofundar muito melhor para vocês. E lembrando, claro, que o nosso valor ele está atrelado ao nosso processo, porque o nosso processo ele é único, não pode ser copiado, ele é um processo manual. Então, quando a gente pensar no nosso valor de produto, a gente tem que lembrar disso. E lembrar que o nosso produto ele não é para ser só uma competição de mercado. Se ele custa o que ele custa, é porque o valor dele faz com que ele tenha esse preço. Entendeu, gente? Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui embaixo que a gente vai responder. Qualquer coisa que vocês quiserem saber. E se vocês tiverem outras ideias
para outras conversas, outros bate-papos. Eu não gosto dessa palavra palestra, porque eu não vejo, isso daqui não é uma palestra, isso é um bate-papo. É só deixar aqui que o Círculo de Mulheres que Bordam tá dentro desse projeto agora, junto na Lei Aldir Blanc, mas a gente não vai parar por aqui. Isso é só para vocês entenderem o que é o círculo, poderem aderir a ele, mas as nossas ações elas vão continuar, elas vão muito além desse projeto que está acontecendo agora em março. Tá bom? Então, muito obrigada, gente. E eu também gostaria de agradecer à gestora e criadora do Círculo, Beth Silveira, pelo convite. E também agradecer a todas as parceiras do Círculo de Mulheres que Bordam, que estão participando ativamente de várias ações que estão acontecendo nas oficinas. Também está tendo bordados de sachês que vão ser distribuídos. Então, eu gostaria de agradecer a essa rede de apoio e empreendedorismo feminino, porque eu acho que nesse momento que nós vivemos hoje, isso é imprescindível para o nosso crescimento como mulher, como empreendedora e a nossa autonomia, né? A nossa independência. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, também vou deixar aqui na descrição minhas redes sociais para vocês irem lá e conhecer o que eu faço também, tá bom? Obrigada!